e bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, vivendo esta semana de oração pela unidade dos cristãos, em preparação para a solenidade de Pentecostes. A liturgia nos traz nessa segunda-feira um trecho do final do capítulo 16 do Evangelho segundo São João, os versículos 29 a 33. O capítulo todo é um longo discurso de revelação de Jesus aos seus discípulos. Nesse capítulo, Jesus já apontou que os seus discípulos serão rejeitados, perseguidos, mas também anunciou a vinda do Espírito da Verdade, que guia os discípulos à verdade plena. Imediatamente antes do nosso texto, Jesus fala de sua reaparição depois da sua ida para o Pai. Esses textos vão, pouco a pouco, nos orientando para o encerramento desse tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Os versículos de hoje, eles encerram um discurso sobre o Pai. Jesus tinha afirmado que não mais falaria em figuras, mas falaria agora claramente acerca do Pai. E de fato, ele afirmou: o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Uma afirmação que preenche o coração dos discípulos, que enche de confiança o coração desses discípulos, ao perceber essa ligação íntima estabelecida com o Pai através de Jesus. E o nosso texto começa justamente com a manifestação de contentamento dos discípulos sobre tal clareza do discurso, sobre tal clareza do modo como Jesus fala. E eles dizem: agora falas abertamente, sem figuras. Ao que segue mais uma confissão de fé em Jesus. Falar abertamente, falar em figuras. É importante notar que no Evangelho de João existe uma tensão constante entre compreensão e incompreensão. O evangelista mostra, ao longo do seu evangelho, um verdadeiro desnível entre Jesus e muitos dos seus interlocutores. Aqui basta lembrar, por exemplo, aí os diálogos e as confusões que acontecem entre Jesus e Nicodemos, por exemplo, sobre o novo nascimento, ou Jesus e a mulher samaritana, sobre a água viva. Diversas vezes no Evangelho existem expressões de não saber. Este não sabemos de onde vem, de onde é. Existe aquele esquema alto, baixo, eu sou do alto, vós sois daqui de baixo. Também tem algumas palavras, algumas expressões dentro do Evangelho de João que podem ter níveis diferentes de compreensão. Espírito, luz, a expressão pão da vida, ser elevado. Enfim, tudo isso mostra esse esquema de incompreensão. Uma incompreensão a respeito de Jesus revelador, que na verdade serve para aprofundar a própria identidade de Jesus. É como uma força de atração. A incompreensão, ela vai gerando esta busca. É uma força de atração que instiga a buscar sempre mais, a mergulhar mais fundo no mistério. Na passagem de hoje, Jesus vai uma vez mais mostrar que não, seus discípulos ainda não entenderam bem. A compreensão ainda é provisória, ainda é deficiente, é preciso ir além, ainda não foi revelado tudo. A alegria por uma experiência parcial de compreensão não deve travar o processo de busca constante da verdade plena. A hora da glorificação é iminente, segundo o texto de hoje também. A hora da glorificação é iminente e tudo gira em torno desta misteriosa hora que é mencionada no Evangelho. No texto de hoje também, eis que chega a hora e já chegou. Aquela hora, aquela uma que lá nas bodas de Caná ainda não era chegada, é a hora da exaltação do Filho. E esta exaltação acontece de modo surpreendente, é no momento da cruz, é a hora da glória. Até então, Jesus revela aos seus ainda tempos de dispersão, de solidão. Ele vai dizer: vos dispersareis, Mas Jesus não está sozinho. Ele conta com o Pai.
É, portanto, a experiência pascal com o Cristo ressuscitado e a força do Espírito da Verdade que ilumina o coração dos discípulos para a plena compreensão. Chega finalmente o tempo da verdadeira compreensão, o tempo do Espírito, o tempo da presença e da ação do Espírito Santo na igreja. Vos digo tais coisas para que tenhais a paz. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Uma ótima semana de unidade dos cristãos a todos. Paz e bem.